vamos falar um pouco de lipoaspiração. Você sabia que tem somente um tipo de lipo? Na verdade, o que muda são os aparelhos que a gente usa. Então, vamos acabar com esse mito de que lipoaspiração, hidrolipo, vibrolipo, hidrolipoplasia aspirativa são coisas diferentes. Tudo a mesma coisa. Primeira diferença, o primeiro mito que a gente vai aprender é que lipo e hidrolipo é absolutamente a mesma coisa. Hidrolipo é só um nome comercial que inventam para falar de uma lipo que se faz no consultório. Mas de técnica ela não tem nada diferente da lipo convencional. Os outros tipos de lipoaspiração que você escuta, vibrolipo, lipolaser, vaser, que é a lipo ultrassônica, na verdade, o que muda é um aparelho que vai ajudar a facilitar a aspirar a gordura. O vibrolipo é um aparelho que vibra a ponta da cânula que a gente aspira, fazendo com que a gente faça menos força e traumatize menos o tecido e também ajuda, às vezes, a retrair um pouco mais a pele. O vaser, que é a lipo ultrassônica, e o laser, ele é um aparelho que serve para emulsificar a gordura, como se ele derretesse a gordura e ele ajuda, então, a absorver, a aspirar essa gordura mais rápido, tá? Mas ela tem que ser aspirada por um método exatamente convencional, igual às outras todas lipoaspirações, tá? Então, a diferença é que você tem menos traumatismo, um pouco menos na hidrolipo e muito menos na ultrassônica e na laser. Mas elas são lipos aspirativas do mesmo jeito. Então, na verdade, quando a gente fala em lipoaspiração, a gente vai estar falando basicamente de duas. A lipo convencional, onde a gente só retira a gordura, e a lipoescultura. Quando a gente fala em lipoescultura, a gente não está querendo dizer só a retirada da gordura, mas a gente normalmente também prevê usar essa gordura para um preenchimento. Pode ser para aumentar o bumbum, pode ser para colocar ao redor de uma prótese de mama ou a prótese de glúteo para poder dar um resultado mais natural. Mas aí sim a gente tem uma diferença. Então a gente tem, a verdade é que na lipoescultura a gente está prevendo o uso dessa gordura para alguma coisa. Quando a gente está fazendo só a lipoaspiração, e aí em todos aqueles nomes, a gente está retirando a gordura sem prever. E aí numa lipoescultura a gente pode tirar ela com o vibrolipo, um método que eu adoro usar, tá? Ou com a lipoaspiração convencional, só a vácuo, tá? Sem método que a gente chama de Power Assisted, que é um método que usa algum aparelho para ajudar nessa aspiração. Então, entenda que essas lipos todas são nomes comerciais para vender um produto e não uma técnica diferente, tá? Lipoaspiração feita em consultório não é diferente da lipoaspiração feita no centro cirúrgico, então, portanto, ela no consultório ela tem mais riscos que quando feita no centro cirúrgico. E também saber que a diferença da lipo normal, a lipo convencional para lipoescultura é que na lipoescultura a gente prevê usar essa gordura em alguma coisa. Então, para aumentar um bumbum, para disfarçar uma prótese, para preenchimento na face, tá bom? Espero ter ajudado. Deixe a sua sugestão para o próximo vídeo que a gente vai fazer. Tá bom? Um abraço! A primeira diferença, o primeiro mito que a gente vai aprender é que lipo e hidrolipo é absolutamente a mesma coisa. Hidrolipo é só um nome comercial que inventam para falar de uma lipo que se faz no consultório. Mas de técnica ela não tem nada diferente da lipo convencional. Os outros tipos de lipoaspiração que você escuta, vibrolipo, lipolaser, vaser, que é a lipo ultrassônica, na verdade, o que muda é um aparelho que vai ajudar a facilitar a aspirar a gordura. O vibrolipo é um aparelho que vibra a ponta da cânula que a gente aspira, fazendo com que a gente faça menos força e traumatize menos o tecido e também ajuda, às vezes, a retrair um pouco mais a pele. O vaser, que é a lipo ultrassônica, e o laser, ele é um aparelho que serve para emulsificar a gordura, como se ele derretesse a gordura e ele ajuda, então, a absorver, a aspirar essa gordura mais rápido.
mas ela tem que ser aspirada por um método exatamente convencional, igual às outras todas lipoaspirações. Então, a diferença é que você tem menos traumatismo, um pouco menos na hidrolipo e muito menos na ultrassônica e na laser. Mas elas são lipos aspirativas do mesmo jeito. Então, na verdade, quando a gente fala em lipoaspiração, a gente vai estar falando basicamente de duas. A lipo convencional, onde a gente só retira a gordura, e a lipoescultura. Quando a gente fala em lipoescultura, a gente não está querendo dizer só a retirada da gordura, mas a gente normalmente também prevê usar essa gordura para um preenchimento. Pode ser para aumentar o bumbum, pode ser para colocar ao redor de uma prótese de mama ou a prótese de glúteo para poder dar um resultado mais natural. Mas aí sim a gente tem uma diferença. Então a verdade é que na lipoescultura a gente está prevendo o uso dessa gordura para alguma coisa. Quando a gente está fazendo só a lipoaspiração, e aí em todos aqueles nomes, a gente está retirando a gordura sem prever. E aí numa lipoescultura a gente pode tirar ela com o vibrolipo, um método que eu adoro usar, tá? Ou com a lipoaspiração convencional, só a vácuo, tá? Sem método que a gente chama de Power Assisted, que é um método que usa algum aparelho para ajudar nessa aspiração. Então, entenda que essas lipos todas são nomes comerciais para vender um produto e não uma técnica diferente. Lipoaspiração feita em consultório não é diferente da lipoaspiração feita no centro cirúrgico, então, portanto, ela no consultório ela tem mais riscos que quando feita no centro cirúrgico. E também saber que a diferença da lipo normal, a lipo convencional para lipoescultura é que na lipoescultura a gente prevê usar essa gordura em alguma coisa. Então, para aumentar um bumbum, para disfarçar uma prótese, para preenchimento na face, tá bom? Espero ter ajudado. Deixe a sua sugestão para o próximo vídeo que a gente vai fazer. Tá bom? Um abraço!